Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV ao vivo uma nova edição do Jornal em Foque. E nesta segunda-feira, dia 3 de fevereiro, nós estamos recebendo com muito prazer dois vereadores. O vereador Douglas Gonçalves, de Santos, do DEM, do Democratas, e o vereador de São Vicente, Júnior Bozella, do PSDB. Vamos agora às manchetes de hoje com a colega jornalista Paula Paparelli. Bom dia, Paula. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. O jornal A Tribuna traz a manchete. Nas praias, consumação mínima causa reclamações. Na Folha de São Paulo, lei federal exige 60% de presença na pré-escola. No Estadão, governo só consegue oferecer curso a 4% dos desempregados. O semanal BocNews. Porto, 122 anos, cidade partilhada. No Santa Portal, falta de chuvas pressiona fundo que financia a redução de tarifas de energia. No G1 Santos e região, jovem quase se afoga ao pular de pedras em Guarujá. No portal da UOL, francesa Alstom admite ter pago propina de 6 milhões de reais à usina em Santa Catarina. A revista Veja traz na capa: o homem venceu a máquina. Chico. Este é o Jornal em Foque pela Santa Cecília TV ao vivo. Muito bem. E as câmaras da região retomam as suas atividades no dia de hoje, nesta segunda-feira. E este reinício do Legislativo, após o recesso parlamentar de janeiro, ganha relevada importância em função do ano eleitoral, este ano em outubro. Afinal, teremos sucessão presidencial, sucessão nos estados, renovação de 1/3 do Senado da República, renovação na Câmara Federal e nas assembleias estaduais. E diversos vereadores da nossa região pretendem alçar voos mais altos nas suas respectivas carreiras políticas. É o caso dos nossos convidados de hoje, o vereador Douglas Gonçalves, do Democratas de Santos, e o vereador Júnior Bozella, do PSDB de São Vicente. No programa de hoje, ambos vão falar a respeito dessa tentativa de chegar à Assembleia Legislativa, as razões que determinaram essa perspectiva, essa possibilidade para ambos, e falar também a respeito do desempenho dos seus respectivos mandatos como vereadores. Se completaram um ano no ano passado e estão iniciando agora o segundo ano da atual legislatura. Mas o debate em torno desses temas políticos, eleitorais e também administrativos de Santos e São Vicente, vocês acompanham daqui a pouco, assim que a Paula Paparelli informar a previsão do tempo e o movimento de balsas e estradas para hoje. Paula. As nuvens aumentam logo pela manhã desta segunda-feira e chove à tarde. À noite o tempo melhora. A temperatura continua entre os 23 e 33 graus em Santos. E as ondas podem chegar a 1 metro nas praias da região. E as estradas? Trânsito lento no trecho de Planalto entre os quilômetros 13 e 10 pela Anchieta e do 17 ao 12 pela Imigrantes. O sistema Anchieta Imigrantes opera no esquema 5x5. As pistas norte seguem sentido São Paulo e as pistas sul sentido litoral. As rodovias Padre Manuel da Nóbrega e Cônego Domênico Rangoni apresentam tráfego normal até o momento. E as balsas? A travessia entre Santos e Guarujá opera com 6 embarcações. O tempo de espera é de 9 minutos em Santos e 15 no Guarujá. Guarujá e Bertioga opera com uma embarcação com 20 minutos de espera. Participe do Jornal em Foque. Envie sua pergunta pelo Facebook, Twitter ou por e-mail je@enfoquecom.com.br. A reapresentação do programa vai ao ar hoje às 5 horas da tarde. Ou acesse youtube.com/enfoquejornal. Chico. 8 horas e 9 minutos e este é o Jornal em Foque pela Santa Cecília TV ao vivo. Nós vamos agora para um rápido intervalo comercial e voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Academia Unisanta. Bem-estar, saúde e qualidade de vida. Mais de 80 aparelhos de última geração. Profissionais qualificados para orientar as atividades de modo personalizado. Ambiente agradável com muito conforto para todas as idades. Musculação é na Unisanta. Academia Unisanta. Dê uma força para a sua saúde. Informações 3202-7126.
O Jornal Boc News está mais perto de você. O semanário que tem na credibilidade a sua marca registrada está disponível em todas as bancas da Baixada Santista. É isso mesmo. Nas 9 cidades da região, você encontra opinião com credibilidade e informação de qualidade sempre aos finais de semana. E o melhor, pelo valor de apenas uma moeda. Peça o Boc News ao seu jornaleiro. Jornal Boc News, gostoso de ler e bom de negócios. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta segunda-feira, dia 3 de fevereiro, e hoje recebendo com muito prazer 2 vereadores da região metropolitana da Baixada, o santista Douglas Gonçalves do DEM, Democratas, e o vicentino Júnior Bozella do PSDB, ambos pré-candidatos à Assembleia Legislativa em outubro deste ano. E nós vamos começar essa entrevista, Douglas, Bozella, muito obrigado pela presença de ambos, antes de mais nada. Saber o seguinte, vocês decidiram pela candidatura à Assembleia Legislativa. São pré-candidatos, dependem evidentemente das respectivas convenções partidárias, mas de qualquer maneira já se lançaram e vão buscar voos mais altos. Vale o registro de que ambos estão em primeiro mandato como vereadores, tá certo? Douglas, por que a candidatura a deputado estadual? Bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, meu amigo Chico, bom dia, Bozellinha, em especial aos telespectadores do Jornal em Foque. Chico, nós estamos num momento que as coisas acontecem muito rapidamente. E também da mudança do perfil do político, não sei se o Bozellinha concorda comigo. Alguns anos atrás, o que você acha? Eu não sei, vou pensar, talvez, se a população quiser, aí eu estou pronto. Não. Eu, por exemplo, eu tenho um perfil de que eu vou em busca do meu objetivo. Eu tenho a certeza que nós vamos fazer uma boa bancada de representantes da região na Assembleia Legislativa, que hoje é tímida, com 2 parlamentares. São 2 bons parlamentares, mas é uma representação tímida. E você sabe... E a maior parte do tempo tivemos um só, hein? Um só, que é a Thelma de Souza, né? E depois o Luciano recuperou o mandato. Recuperou, mas demorou um tempo. Agora, Chico, você sabe muito bem, você e a maioria do seu telespectador, o pai do Bozellinha, o Nicolino Bozella, chegou a frequentar muito a Opinião. É verdade, né? Tivemos a oportunidade de entrevistá-lo várias vezes. Então, e muitas vezes a gente discutia essa falta de representatividade. É verdade. Então, eu não posso negar essa minha vontade de alçar um voo mais alto, de ser um representante na Assembleia Legislativa. Porque a única coisa que muda é que eu vou para a capital, se Deus assim permitir, do que ficar na cidade de Santos. Mas o trabalho é o mesmo. E nós temos muitos problemas na nossa região que patinam, que se perpetuam e que, a meu ver, falta uma representatividade mais aguerrida na Assembleia Legislativa para que a gente possa colocar nossa região em destaque no cenário estadual e, por que não dizer, no cenário nacional. Então, essa é a minha ideia. Conversando até com alguns amigos, até com meus familiares, né, com a minha esposa, falei, poxa, mas você se elegeu agora? Falei assim, mas é muito dinâmica a política. Eu quero tentar e espero que o público, que o eleitor, entenda que a minha iniciativa é uma iniciativa para representar a nossa região na Assembleia Legislativa. E para isso a gente passa por um processo, claro, que é o processo eleitoral. E de pessoas como Bozellinha, por exemplo, pessoas da região, pessoas compromissadas. A minha atividade profissional, eu sempre fui radialista, jornalista, sempre discutimos problemas da nossa região. Claro. Né? Então, agora, como político, eu quero colaborar de uma forma um pouco macro, ou seja, pensando no estado de São Paulo, um representante na Assembleia, mas nunca esquecendo a nossa região metropolitana da Baixada Santista. Sem dúvida que precisa de mais representantes. Júnior Bozella, vereador, bom dia, obrigado pela presença. Faço a mesma pergunta. Quais as razões que levam você a disputar a Assembleia Legislativa? Bom dia, Chico, cumprimentar todos os amigos do Enfoque, agradecer primeiramente o convite, cumprimentar o amigo vereador Douglas, vereador atuante à Câmara de Santos, dizer da nossa satisfação. E a gente vive um momento único, exclusivo na região da Baixada Santista, obras importantes, a relação do governador Geraldo Alckmin, investimentos fundamentais para o progresso de toda a Baixada Santista, e isso tem colaborado, contribuído e tem estimulado também a participação desses novos políticos. Acho que é importante nós oxigenarmos sempre, né, modificar esse ciclo, ter um ciclo sempre virtuoso dentro da política de toda a Baixada Santista, a Baixada que já teve uma quantidade enorme
de deputados, tanto na Assembleia Legislativa quanto na Câmara Federal. Infelizmente, nos últimos anos perdeu. A gente não pode deixar de destacar essas obras que vão necessitar da importância do apoio dessas candidaturas que, se possível for eleitas, irão contribuir para o desenvolvimento da Baixada Santista. Estamos falando do VLT, sim, túnel Santos-Guarujá, túnel Santos-São Vicente, quer dizer, o BRT que tem sido discutido agora. Então, essa força política ela será importante para que essas grandes obras realmente possam sair do papel, serem consolidadas, já estão sendo consolidadas, e a gente sabe que nos últimos pleitos, principalmente aqui na Baixada Santista, infelizmente houve aquela questão do voto de protesto, Douglas. E o Tiririca, que é um deputado... 1.300.000 votos. E foi o deputado mais votado da Baixada Santista. Aí vem a minha pergunta ao telespectador, porque se você acaba depositando o voto no Tiririca, nada contra a pessoa do Tiririca enquanto deputado, enfim, enquanto personagem, só que ele não trouxe absolutamente nenhum benefício para a região da Baixada Santista, claro. E o deputado, ele tem condição, por pior que seja o deputado, Chico, eu sempre digo isso, ele tem direito à emenda no orçamento, tanto estadual quanto federal, cada um em média 5 Sim. milhões de reais ano, quer dizer, vezes os 4 anos, somado a quantidade de deputados, você consegue trazer recursos importantes. E o Tiririca, que vale também destacar, dentro do sistema político que compõe o nosso cenário nacional, os votos do Tiririca, através do coeficiente eleitoral, permite também a eleição de alguns outros deputados que também não foram tão bem, tiveram desenvolturas importantes como deputados que tinham comprometimento com a região. O caso do Valdemar da Costa Neto e do Genuíno, que acabaram dentro da coligação sendo eleitos em função do voto do Tiririca. Então, tudo isso precisa ser analisado. A população precisa ter atenção na hora de votar em candidatos de fora, principalmente quando jogar o voto de protesto numa determinada candidatura. Tradicionalmente, vereadores, os chamados paraquedistas sempre vêm à nossa região e levam uma bela fatia de votos. O Tiririca, que o senhor se referiu, obteve aqui na região metropolitana da Baixada Santista 80.000 votos. Ele não foi o mais votado da região, mas teve 80.000 votos. Portanto, 80.000 votos de eleitores da Baixada destinaram o seu voto, essa procuração ao deputado Tiririca. Candidato de fora foi o mais votado. De fora foi o mais votado, mas não o mais votado na região. De qualquer forma, vereador Douglas, nós temos hoje uma representação parlamentar na Assembleia limitada a 2 deputados. Já tivemos 7 no passado. Dessa vez... No passado recente, né? Passado recente. Alguém dirá, elegemos 4. Sim, elegemos 4, incluindo-se o secretário Bruno Covas e o prefeito Paulo Alexandre Barbosa, que, no entanto, não cumpriram neste segundo mandato um dia sequer como deputados, porque foram convocados pelo governador Alckmin para exercerem funções relevantes no governo do Estado, secretarias de Estado. Mas, de qualquer maneira, só de imediato a nossa representação já caiu pela metade. E sendo que aí também o mandato do deputado Luciano Batista foi discutido em juízo, enfim, e nós ficamos apenas com a deputada Thelma de Souza durante boa parte dessa legislatura. Ou seja, nós temos condições plenas, vereador Douglas, de ampliar essa nossa representação parlamentar. Temos condição plena, Chico, e muitas vezes nós discutimos a falta e a necessidade, Bozelinha, de uma reforma política, que, a meu ver, não vai sair, não vai acontecer. Mas quem pode promover essa reforma política? É o eleitor, é o telespectador, através do voto. O fato que você citou, que aconteceu na última eleição, é uma prova disso. Quando você deposita um voto e esse voto é como protesto, você não se esqueça que nós vamos penar durante 4 anos por esse ato, porque você simplesmente quis votar por alguém que você figurou como importante, mas politicamente para a sua região não é importante, não tem representatividade. Então, quando você lembra, Chico, da importância do aumento da Assembleia, e aqui eu não vou falar nada de nenhuma novidade, nós de repente podemos chegar a 10 representantes. Podemos. Já pensou? Se na próxima eleição, se nessa eleição de 2014 nós elegemos 10 candidatos, 10 deputados estaduais aqui da região, como que isso é possível? Se houver uma preocupação maior da população em votar nos candidatos da região, porque é deles que você vai poder cobrar. Nós temos o deputado Luciano Batista, temos a deputada Thelma de Souza e não temos mais nenhum outro representante. E vou mais longe, a postura que esses representantes deveriam ter quando nós recebemos a visita do governador não é apenas uma postura de cortejamento, mas sim uma postura de cobrança, que esse é o papel do parlamentar, né? E a população observa muito isso.
Então, Chico, cabe aos eleitores da região metropolitana, desde já, conhecerem os candidatos, os pré-candidatos. Nós ainda não passamos por uma convenção, esse processo ainda vai acontecer, mas alguns nomes já começam a ser divulgados, comentados, e são pessoas públicas que podem, desde já, esclarecer as dúvidas que o eleitor ou telespectador possa ter. Então, eu julgo importantíssimo, por que não dizer necessário, é o aumento dessa representatividade. Nós temos temas importantíssimos que não saem do papel, como, por exemplo, o caso da região metropolitana, que nunca aconteceu de fato, o caso do movimento de pessoas que vêm a essa região. Os jornais estampam hoje, Chico, ou seja, que a Operação Verão, ela foi suspensa, mas a Polícia Militar aqui da região vai tentar conter. Se com a Operação Verão não consegue conter, imagine sem a Operação Verão. Isso é a Secretaria de Segurança Pública do Estado, que não é nenhuma novidade, que a cada temporada de verão... Mas é papel do deputado estadual cobrar isso. Cobrar, exatamente, de ter uma atuação maior. Isso não é nenhuma novidade, Bozelli. Agora, vereador Bozella, veja, para que a Baixada tenha uma representação ampliada, é preciso que os partidos também sejam seletivos, criteriosos e não entreguem legendas a qualquer custo, porque essa é a realidade. Então nós temos sempre, a Baixada sempre peca porque lança 25, 30, 35, 40 candidatos a deputado estadual. Pulveriza a votação e elege muito pouco. Pergunto a você como vereador, o caso de São Vicente, o senhor é vereador de São Vicente, São Vicente deve ter pelo menos 3 ou 4 candidatos a deputado estadual. Sim. Isso não há um risco de repente, essa votação ser pulverizada? Na verdade, assim, a gente coloca a reforma política como necessária no nosso país, e a gente que vive numa região metropolitana, a Baixada Santista é a principal região de todo o estado de São Paulo, uma região riquíssima, com o polo industrial de Cubatão, o maior porto da América Latina, quer dizer, é uma região importante. E as candidaturas, quando colocadas, elas precisam ter um propósito, né, e um porquê. E às vezes é ruim quando você pensa que determinada candidatura está colocada no sentido, olha, de colocar apenas o nome para preparar uma futura eleição a vereador ou, enfim, de repente até uma tentativa para disputar a prefeitura local. Isso é muito problemático e tem que ser discutido internamente dentro dos partidos políticos. Eu que tenho a prerrogativa de ser o presidente do PSDB lá em São Vicente, sou membro do diretório estadual do partido, é um assunto que a gente tem trazido à tona nas nossas reuniões de diretório para que justamente a Baixada não perca a importância de ter os seus representantes. Eu, particularmente, mesmo antes de me eleger vereador, eu tenho tido um trabalho no sentido de buscar essa relação através do PSDB com o governador Geraldo Alckmin. Enquanto gestor do atual prefeito Paulo Alexandre, enquanto era deputado estadual, eu tive a oportunidade de travar essa relação com o Estado, de buscar recursos para o município. E você falou há pouco agora da questão da Operação Verão. Que entra verão, sai verão, é a mesma discussão recorrente, a população clama, cobra, porque o problema de segurança é um problema latente e que tem que ter deputados realmente atuantes que possam buscar a solução com relação a essa sensação de insegurança. E é evidente que a presença ostensiva da Polícia Militar, ela diminui, inibe, minimiza essa sensação de insegurança. E eu digo isso, e é fundamental, essa relação do parlamentar, mesmo estando na Câmara Municipal, que ele possa se movimentar no sentido de trazer recursos para as cidades. E lá em São Vicente eu não tenho medido esforços nesse sentido, Chico, porque enquanto PSDB eu tenho travado essa relação, feito essa interlocução com o prefeito Billy junto ao governador Geraldo Alckmin. E recursos importantes para o município de São Vicente nós conseguimos trazer. Todos nós sabemos a dificuldade orçamentária de São Vicente, uma cidade que depende muito de recursos extras, então eu tenho sempre procurado me movimentar nesse sentido para ajudar e minimizar essa dificuldade. A ideia é ampliar isso para toda a região da Baixada Santista, assuntos, temas que são de obrigação de um deputado estadual. Claro. Agora, o excesso de candidatos, Douglas, sempre prejudicou a região, sempre. Cidades, por exemplo, como São Vicente, que tem aqui listados, pelo menos que publicamente, terá pelo menos 3 candidatos a deputado estadual. O próprio deputado Luciano Batista, o vereador Júnior Bozella e o ex-vereador Caio França, que todos já se manifestaram como pré-candidatos, outros deverão surgir. Santos também, a Câmara de Santos, pelo menos 4 vereadores deverão sair a buscar uma vaga na Assembleia Legislativa.
entre outros nomes de outras cidades, enfim. Esse excesso de candidaturas, que nós já temos essa experiência, será que esse excesso de candidaturas também não prejudica? Quer dizer, não cabe apenas ao eleitor votar nos candidatos da região, mas também aos partidos, para que selecionem melhor, sejam mais criteriosos. Não lhe parece, Douglas? Chico, a sua análise, ela é real. O que eu acho é que a maioria dos partidos estarão mais atentos para não correr a esse tipo de erro, mas aqui eu quero me ater ao Democratas, né? Lógico que eu não sou presidente do Democratas, assim como Bozelinha do PSDB em São Vicente. Aqui em Santos o presidente é o Luciano Cassione e a gente já teve condição de conversar junto com a executiva estadual, justamente para que o Democratas lance aqui na região um único nome, a Assembleia Legislativa. E essa é uma das... Na região, não apenas em Santos, na região toda. Na região. E essa é uma das razões que eu... decisão interessante também. Aceitei esse convite de ser representante de Democratas na região. Ou seja, e tudo isso, Chico, por causa do seu comentário. Quanto mais candidatos, mais difícil de você conseguir eleger um representante. Claro. Eu não me lembro, Bozelinha, acho que foi em 2000, se não me engano, que o PSDB lançou 4 candidatos a deputado estadual. Na época, acho que era o Edmur, era o Vitor Ali, tinha o outro, acho que o Nelson Fernandes, não me lembro, eram 4, e acabaram não elegendo nenhum. Então, essa exposição, essa explicação do Chico 2002. 2002 é procedente, né? E nós já temos, já sabemos dessa realidade. Então, a gente quer errar menos. O Democratas teve uma significativa ascensão com relação à última eleição. Nós não tínhamos nenhum vereador Democratas na Câmara de Santos. Hoje nós temos 2. Nós temos o prefeito de Bertioga, Mauro Landini. Temos vereadores em Bertioga, também em São Vicente, ou seja, então, no Guarujá. Então, houve um crescimento do Democratas. Então, das várias reuniões que nós fizemos, nós chegamos na realidade de que o Democratas deve ter um candidato. Então vai ter um candidato. E a federal? A federal, nós vamos dobrar com o Alexandre Leite, que já é deputado federal. Mas que não é da região. Não é da região. Não é da região. O que vale destacar, Chico, a discussão ela é muito ampla. Porque mesmo os partidos, os grandes partidos, os partidos de maior referência a nível nacional, né, dentro da sua base, nos seus municípios, na sua região, que venha fazer a lição de casa, discutir, não lançar esse número excessivo de candidaturas, mas você tem um problema muito sério no nosso país, que é a quantidade enorme de partidos políticos. Claro. Quer dizer, então você controlar dentro de um isso. partido é uma história, mas dentro de 33, então é natural que a região também acabe lançando diversas candidaturas de partidos menores, que talvez venha prejudicar, de certa forma, mas é um direito, é legítimo. Lógico, tá dentro do eu acho que todo mundo tem direito de disputar a eleição, vivemos numa democracia, mas nós temos que pensar o seguinte, que tem muito candidato também que quer sair, que é só como uma vitrine. Sabe que não se elege, sabe que não tem chance, não leva muito a sério, apenas se apresenta, e isso é comum. Acontece esse tipo de coisa assim. Por exemplo, tem vereadores que a gente percebe nitidamente, que são vereadores que foram bem votados, que têm chances de conseguir, por exemplo, uma vaga na Assembleia Legislativa. Agora, há outros casos em que isso a gente percebe nitidamente que não é possível. E que o vereador tenta apenas antecipar em 2 anos a sua próxima campanha de vereador. Então é isso que o eleitor também precisa ficar atento, para que esse excesso de candidaturas não prejudique aqueles candidatos que querem realmente uma disputa séria, conseguir uma vaga na Assembleia e assim melhorar a situação da nossa representação na Baixada Santista e dessa maneira, com tantos candidatos, pulverizam-se os votos e nós não elegemos quase ninguém. Essa que acaba sendo a dura realidade da Baixada. Nós vamos agora para um rápido intervalo e voltaremos em seguida conversando sobre política com os nossos 2 candidatos, 2 vereadores da região metropolitana da Baixada Santista. A Universidade Santa Cecília oferece cursos de mestrado inéditos na região e recomendados pela CAPES, com professores altamente capacitados, mestrado em Ecologia e mestrado em Engenharia Mecânica. Aproveite descontos especiais e financiamento em até 36 meses. Inscrições abertas. www.unisanta.br/mestrado. Informações 3202-7100, ramal 7259. Universidade Santa Cecília, entre as 9% melhores do país.
Você procura informação com credibilidade? Aos finais de semana, você fica bem informado ao ler o jornal BOC News, semanário distribuído em residências, estabelecimentos e shoppings de Santos. E nas bancas de todo o litoral, pelo valor de apenas uma moeda. Além disso, durante a semana, você pode acompanhar as principais notícias da região no site bocnews.com e nas redes sociais, como o Facebook. Agora você fica sempre bem informado. Jornal BOC News, gostoso de ler e bom de negócios. Academia Unisanta. Bem-estar, saúde e qualidade de vida. Mais de 80 aparelhos de última geração. Profissionais qualificados para orientar as atividades de modo personalizado. Ambiente agradável com muito conforto para todas as idades. Musculação é na Unisanta. Academia Unisanta. Dê uma força para a sua saúde. Informações 3202-7126. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta segunda-feira, dia 3 de fevereiro, e hoje recebendo com muito prazer dois vereadores da Baixada Santista. Douglas Gonçalves, da Câmara Municipal de Santos, do DEM, o Democratas, e o vereador de São Vicente, Júnior Bozella, do PSDB, aliás, que é o presidente também do Diretório Municipal do PSDB no município vizinho. Agora, para completar essa questão eleitoral, Douglas, eu gostaria de colocar o seguinte: o DEM é um aliado de primeira hora do PSDB. Sim. Tá certo? Em São Paulo, com certeza, o DEM estará apoiando a candidatura à reeleição do governador Geraldo Alckmin. E com relação à sucessão presidencial, o que se conversa no DEM? Olha, a sucessão, com relação ao nível nacional, Chico, essa discussão ainda está em curso. Em curso. Ela ainda não tenho nenhuma novidade até para antecipar. Inclusive, praticamente o PSD do Gilberto Kassab já tomou a iniciativa que vai apoiar a presidente Dilma na reeleição. Na reeleição. Eu estou lembrando do Gilberto Kassab. Aliás, o PP do deputado Paulo Maluf também. Paulo Maluf, exatamente. Enfim. Então, não tem essa discussão ainda. Acredito que se for o Aécio Neves, que seja... A tendência por você seria o candidato seria o Aécio Neves? Eu acho que sim. Eu acho que essa discussão ainda como é que é? Tem muita água que vai correr debaixo dessa ponte. É verdade, é verdade. Agora, com relação ao governo do Estado, já é praticamente fechado que o Democratas vai apoiar o governador Geraldo Alckmin à reeleição. E quando eu falo na reeleição do governador Geraldo Alckmin, é uma pessoa que eu respeito, trabalhadora, está sempre aqui na região, mas o PSDB, Bozelinha, está devendo muitas coisas aqui para a nossa região. E eu falo isso não como uma crítica pela crítica, uma crítica de quem quer ajudar o governador Geraldo Alckmin a melhorar a condição da nossa região. E eu vejo muito das suas entrevistas que você também comunga da mesma ideia. O que eu sempre fui um crítico é o seguinte: ao receber o governador, não é só cortejá-lo, é justamente trazer projetos, é mostrar, é explicar para ele, é conversar. E ele é uma pessoa totalmente sensível a ouvir. O caso da falta de água no Guarujá, como é que era a declaração dele, eu acho que ele não foi muito feliz no final do ano. Houve um erro de cálculo, parece que foi pego de surpresa. Então, a nossa região, ela é muito bem visitada pelo governador e o governador tem sempre levado grande quantidade de votos aqui dessa região. Sim. Então, eu acredito que os projetos, como você elencou no bloco anterior, sairão do papel. Recebemos essa notícia na sexta-feira, que o VLT vai voltar à sua construção. Excelente, julgo que é importante essa questão da mobilidade. Tem o caso da ponte, tem o caso do túnel, ou seja, esses projetos que a gente discutiu por muitos anos e que devam sair o mais rápido do papel. Eu não quero ser leviano aqui e falar que o governo do Estado está retardando, porque tem a questão ambiental, tem a questão de projeto, tem a burocracia, tudo isso demanda um determinado tempo. Mas nós estamos ávidos de resultados mais palpáveis, mais concretos, para que essa região, de fato, mostre a sua pujança. Eu gostaria de agregar, antes de passar para o Bozella, para falar exatamente a respeito do PSDB, é claro, ele como do PSDB, é evidente que a dobrada é Alckmin e Aécio Neves, né? Não há essa dúvida. Mas, enfim, não apenas essas considerações do Douglas, também eu gostaria de agregar a questão da educação. Porque a questão da educação em São Paulo é realmente um caso muito sério. Há uma falta, há um déficit, dados da própria Secretaria de Estado da Educação, de 50 mil professores. Eu costumo dizer isso aqui reiteradas vezes, vereador. 50 mil professores da rede pública estadual em São Paulo, dos quais 12 mil professores de matemática. Há alunos hoje em São Paulo, na rede pública estadual, que não tem aula de matemática.
que não tem aula de matemática. Há um esforço do governo no sentido de repor essa situação. O governador abriu um concurso para 59 mil vagas para professor, 59 mil vagas, mas eu não sei o que acontece. Essas vagas nunca são preenchidas, os professores não se interessam, provavelmente pelas condições de trabalho que são inadequadas, pela questão da violência, da insegurança dos professores, que além de tudo ganham mal, são mal remunerados. Enfim, essa é uma situação. Educação é a única saída para este país, não há outra. Fala-se muito em mobilidade urbana, fala-se muito em obras enormes e fala-se pouco, essa é a verdade, em educação. E sem educação não se vai a lugar nenhum. Temos aí o exemplo da Coreia e de tantos outros países que cresceram, que se tornaram grandes países em função da educação. Um pacto pela educação se impõe. E eu gostaria muito, Bozella, que a questão da educação fosse o grande tema desta eleição, presidencial e estadual. Você tocou num assunto que é fundamental, Chico. Antes de eu fazer as colocações referentes ao governador, aos investimentos, a educação ela é um problema a nível nacional. Você falou da Coreia. Há 60 anos atrás, o Brasil e a Coreia, eles tinham o mesmo índice de analfabetismo. A Coreia conseguiu erradicar e o Brasil ainda tem 13% de analfabetos. Milhões de analfabetos. Então, quer dizer, é um número muito grande. E eu acho que também a quantidade de pessoas que estão fora da faculdade, isso prejudica muito o desenvolvimento de todo o nosso país. Quer dizer, o número excessivo de jovens que não conseguem completar o ensino médio. Então, quer dizer, nós estamos vivendo à beira de um abismo, de um apagão da educação no nosso país. Se você pegar o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, ele mostra o quê? Que os principais índices, longevidade, renda e educação, eles cresceram nos últimos anos. Quer dizer, esses indicadores puxaram realmente e melhoraram o índice de desenvolvimento de toda a região da Baixada Santista. Mas é curioso ter um dado que a educação, ela, apesar de ter sido, dentro desses índices, longevidade e renda, a que mais cresceu, porém é a que puxa o indicador para baixo ainda. Quer dizer, justamente pela falta de qualidade no ensino, enfim, investimento em políticas para melhorar a educação no nosso país. Eu não tenho dúvida que a educação é o principal caminho para a gente discutir a questão de segurança. Enfim, a educação ela não transforma o mundo, a educação transforma as pessoas e as pessoas transformam a sociedade e o mundo. Então a gente defende muito essa tese. E voltando ao assunto que o Douglas colocou, eu acho que eu não poderia deixar de colocar, eu como representante do PSDB, e eu acho que a gratidão é o principal tesouro dos humildes. Eu, para falar do governador, eu tenho que ser muito grato, porque particularmente todas as vezes que eu conversei com o governador, tirando os assuntos da região, principalmente lá em São Vicente, há muitos anos, todos os governos que se sucederam do PSDB, o governador Mário Covas, eu lembro do governador Mário Covas indo a São Vicente de cadeira de rodas, inaugurar toda a revitalização, a reurbanização da favela do México 70, quer dizer, investimentos importantes ao longo desses últimos anos que realmente mudaram a vida do vicentino. E não tem sido diferente nos últimos anos no governo Geraldo Alckmin. Quer dizer, nós estamos recebendo agora o viaduto na entrada da cidade, da Imigrantes, que vai melhorar não só a questão de mobilidade, mas principalmente a questão de segurança, vai eliminar aqueles semáforos diariamente. A gente abre os jornais e consegue ler uma notícia com relação a alguém que foi assaltado ou teve a sua vida tirada em função... ter sido feito há muito tempo. Exatamente, uma discussão política local que inviabilizou, quer dizer, a construção desses viadutos. Quer dizer, e agora o governo puxou para si a responsabilidade de licitar essa obra, como também outras obras importantes. O VLT já citado que o problema da paralisação da obra do VLT em Santos tem que destacar que foi uma intervenção do Ministério Público, um problema ambiental junto ao GAEMA, quer dizer, que agora, graças a Deus, foi solucionado e vai permitir que essa obra seja concluída, vai ter que acelerar para que o prazo, o cronograma seja cumprido da forma correta. E eu, particularmente, quando falo do governador Geraldo, a principal bandeira do meu mandato, Chico, foi a construção do METEC para a área continental. Antes de me eleger vereador, eu estava defendendo essa tese junto ao secretário de Estado, na época o Paulo Alexandre, e conversei com o governador por diversas vezes. E a primeira ida minha, após a eleição, ao Palácio do Governo, acompanhando o prefeito de São Vicente, as principais reivindicações que nós fizemos foi o início das obras do VLT e o início das obras do viaduto e a reforma da Ponte Pêncil. E eu, particularmente, reiterei a tese, a questão da construção do METEC para a área continental. O governador veio a São Vicente, atendeu ao nosso pedido, anunciou de público a construção do METEC, que, sem dúvida alguma, já começou?
antes do segundo semestre, as obras já serão iniciadas, serão licitadas. Nós fizemos todo o trabalho na Câmara Municipal para fazer a liberação da área. Quer dizer, um equipamento que irá atender a ETEC. Ela forma, de cada 10 pessoas que se formam na ETEC, 9 já tem uma vaga dentro do mercado de trabalho. Então é um equipamento importante. Além do PAC, do Banco do Povo. Né? Então tudo que eu tenho pedido ao governador Geraldo, ele tem atendido. Então eu sou muito grato ao governador Geraldo, das ações do PSDB em toda a Baixada Santista. E é evidente, enquanto vereador e, se possível, na Assembleia Legislativa, intensificar essas ações para melhorar esses investimentos aqui na nossa região. Se essas reivindicações estão sendo atendidas, você pode continuar na Câmara de São Vicente, pô. O governador está te atendendo tão facilmente, pô. É importante. É a campanha já começando, tá certo, Douglas? Tá certo, tá todo vapor. Agora, Douglas, falando em campanha, estamos no ano eleitoral, evidentemente, temos aí a Copa do Mundo, temos agora o Carnaval em março, depois a Copa do Mundo, enfim, esse ano vai passar rapidíssimo, né? E depois temos as eleições. Temos aí uma reforma ministerial caminhando, né? E teremos 2 santistas em postos chaves do Ministério. O professor Arthur Quioro, que inclusive é professor aqui da Unisanta, né? Que vai assumir o Ministério da Saúde, e também o santista, o Aloysio Mercadante, que deixa o Ministério da Educação para assumir a Casa Civil, também um cargo político da maior importância. Em que medida, Douglas, essas duas novas funções, a cargo de 2 santistas, pode contribuir para a nossa região? Chico, eu sou um pouco cético com relação a essas mudanças, que elas possam beneficiar a nossa região. Porque nós já tivemos representantes da Câmara Federal aqui da nossa região, na época do então ex-presidente Lula, e eu não vi nenhum tipo de atenção por parte do governo federal para a nossa região. O que eu acredito ainda que a gente possa ter aí um reconhecimento maior, uma atenção maior, é mais por parte do secretário, do ministro de Saúde, o Arthur Quioro, pela proximidade aqui com a região, por conhecer as nossas necessidades. Sim. Eu acredito que o governo federal possa dar uma atenção maior. Foi secretário em São Vicente. Foi secretário em São Vicente. Foi. E na época do Luca, né? Do Luca. Portanto, conhece bem as necessidades da região, né? Conhece, é muito amigo, inclusive, do vereador Evaldo Stanislau, entendeu? Ou seja, ele é uma pessoa... Eleitor do Stanislau, né? Eleitor, né? Uma pessoa, assim, muito conhecida da região. O que a gente espera? A gente espera que, com isso, nós possamos trazer uma melhor qualidade na área da saúde, que seja em financiamentos, que seja em atendimentos, porque eu me lembro, na época que, com todo respeito, né, a deputada Thelma de Souza era deputada federal e era o presidente Lula, e ela até se gabava que o Lula a chamava assim de baixinha, né? Que era uma pessoa querida e tudo mais. E você lembra quanto que a gente discutia a regionalização dos portos? E nada prosperou, e nada ajudou, mesmo tendo um presidente e uma representante da Câmara Federal. Então, quando eu falo de eu ser um pouco assim, de esperar para ver, né? Que nós já vimos esse filme antes, Chico. E eu fico feliz de ter um representante na Câmara Federal, no governo federal, que isso pode ajudar. Nós temos gargalos, não é só na área da segurança, não é só na área da educação, nós temos gargalos na área da saúde. Claro, né? E como? Né? Então, eu espero que o Arthur Quioro possa aí traçar aí um caminho mais imediato nas resoluções, seja o aumento da tabela SUS, seja, inclusive, as ambulâncias do SAMU, que tem uma parceria com o governo federal, seja o combate ao crack, que é um mal, né, do nosso país. A gente vê a Cracolândia. É um flagelo, né? Se você circula em São Vicente, circula em Santos, você vê aquelas cabanas, Bozelinha, montadas nas calçadas, as pessoas consumindo drogas a céu aberto, entendeu? Crack é possível vencer, é uma campanha do governo federal, ligado ao Ministério da Saúde também. Então, eu espero que com isso nós possamos trazer aqui alguns projetos importantes para melhorar a nossa qualidade de vida. É o que todos nós esperamos, e que essa reforma ministerial ela não se prenda única e exclusivamente às eleições de outubro, porque se ela foi feita única e exclusivamente com a finalidade eleitoral, realmente não teremos nenhum benefício. Mas o que se espera é que realmente a nossa região não seja esquecida pelos ministros. Nós vamos para um rápido intervalo, mas antes disso eu gostaria de deixar uma pergunta aqui ao vereador Júnior Bozella. Gostaria que ele fizesse uma avaliação do início da administração do prefeito Billy. Mas o senhor responde no próximo bloco. Nós vamos para um rápido intervalo, voltaremos em seguida com o Jornal em Foque.
No Santa, você conquista muito mais do que conhecimento. Aprende a explorar os diversos caminhos da vida e já começa a vivenciar o ambiente universitário. Aqui, além da formação, você ganha amigos e lembranças que irão acompanhar você para sempre, junto com todo o conhecimento adquirido nos melhores anos de sua vida. Colégio Santa Cecília, há 50 anos, formando e educando gerações. O Jornal Boc News está mais perto de você. O semanário que tem na credibilidade a sua marca registrada está disponível em todas as bancas da Baixada Santista. É isso mesmo. Nas 9 cidades da região, você encontra opinião com credibilidade e informação de qualidade sempre aos finais de semana. E o melhor, pelo valor de apenas uma moeda. Peça o Boc News ao seu jornaleiro. Jornal Boc News, gostoso de ler e bom de negócios. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta segunda-feira, dia 3 de fevereiro, e hoje recebendo com muito prazer 2 vereadores da nossa região. Douglas Gonçalves, do DEM, Democratas, vereador à Câmara Municipal de Santos, e Júnior Bozella, do PSDB, vereador à Câmara Municipal de São Vicente. Vereador Bozella, deixei para o senhor uma pergunta no bloco anterior a respeito de uma avaliação deste primeiro ano da administração do prefeito Billy. Como é que você está vendo? Olha, Chico, eu particularmente, eu sempre faço algumas ponderações com relação à administração municipal, e nós, enquanto vereadores na Câmara, nós temos que também entender qual que é o nosso papel no Legislativo, e é dessa forma que eu tenho procurado atuar, que é fiscalizar as ações do Executivo, além de propor e criar as leis. E eu, enquanto PSDB, nós havíamos falado aqui nos blocos anteriores, eu tinha uma responsabilidade grande junto ao município de fazer a interlocução do município de São Vicente com o governo do estado, justamente na importância de trazer esses recursos para a cidade. Eu acho que nos últimos anos a cidade deixou a desejar no sentido de gestão. Quando o prefeito assumiu a administração, problema sério com relação à coleta do lixo orgânico. A empresa que fazia a coleta do lixo na cidade de São Vicente estava em greve, com salários atrasados, enfim, um passivo muito grande a ser recebido da administração municipal. Eu acho que isso aí foi um dos grandes calcanhar aí de Aquiles do início da administração do prefeito, além da questão de todas as obras paralisadas no município de São Vicente. E nós, enquanto vereador na Câmara Municipal, eu criei uma comissão especial para cuidar das obras paralisadas, na qual eu presido, e não eram poucas, o Chico. Além de convênios com o governo do estado e o governo federal, que estavam prestes a serem aí perdidos, o resto a pagar, o famoso RAP, quer dizer, dinheiro, recurso que era para ser empregado, e que, graças a Deus, nós conseguimos correr contra o tempo e fazer com que ele fosse empregado da forma correta, ao contrário de outros recursos ao longo do tempo lá em São Vicente, como a obra do Teatro Municipal. Sim. Uma obra que é emblemática no nosso município, que é um recurso do governo do estado, da verba Haddad, que foi todo ele empregado e a obra não foi concluída. Quer dizer, assim como as bacias do canal do Catiapuã, da Alcides de Araújo e da Lorival Moreira do Amaral, um recurso do governo federal de 15 milhões de reais, 5 milhões foi empregado, uma obra que teve o processo licitatório iniciado em 2010, que era para ter sido concluída em 2012 e ficou abandonada ao longo desses anos, e hoje, graças ao nosso esforço, ao trabalho da comissão especial que cuida das obras paralisadas, nós conseguimos retomar essa obra, apresentando um cronograma para a população local do Catiapuã, com um grande desafio, que é diminuir esse problema da enchente, enfim, naquele bairro que é um bairro traumático, não só no Catiapuã, como em outros bairros da cidade de São Vicente. Eu acho que o prefeito Billy tem se esforçado, assumiu uma dívida muito grande, e a gente também tem fiscalizado, às vezes a gente não fiscaliza apenas as ações do passado, mas nós temos que cuidar, resolver os problemas do passado, administrar o presente e planejar o futuro. Então esse é o grande desafio hoje lá em São Vicente, e eu acredito que as coisas estão mudando. Não dá para você resolver os problemas de uma hora para outra. Um ano é pouco tempo, mas a população também, quem tem fome tem pressa, né, Chico? Claro. Não dá para esperar muito. Eu acho que é um trabalho de toda a classe política, de todos os agentes, as autoridades constituídas, detentoras de mandato. Acho que é fundamental que todos se unam para melhorar a qualidade de vida de todo o cidadão vicentinho.
Esse deve ser o objetivo de toda atividade pública e de todo homem público. Aliás, Douglas, hoje a Câmara Municipal retoma suas atividades, assim como em São Vicente, reinicia a legislatura, o novo ano legislativo, o segundo ano legislativo, depois do recesso parlamentar de janeiro. E o Douglas, no primeiro ano da legislatura, foi o vereador que apresentou o maior número de trabalhos à Câmara, né? Ele bateu o recorde, quebrou aí uma hegemonia, né, Douglas, de apresentação de trabalhos, enfim. E eu pergunto a você o seguinte, Douglas, o que a população pode esperar da Câmara Municipal neste ano? É um ano atípico, ano com Copa do Mundo, ano com eleições. Em linhas gerais, o que a população, na sua avaliação, pode esperar dos nossos vereadores? Chico, muito rapidamente, quando você citou o caso de eu ter sido o vereador que apresentou o maior número de trabalhos, isso é um resultado do gabinete itinerante que eu criei no início do meu mandato, indo aos bairros, conversando com a população. E muitas vezes, eu vou até colocar aqui um bastidor para o Bozelinha, para você, para os telespectadores. Eu encontrava com o prefeito Paulo Alexandre e falei, poxa, mas aquela questão daquela rua, você é da base, você conversa comigo. Eu falei, prefeito, na realidade eu tenho essa liberdade de conversar com o senhor, mas se eu não fizer um requerimento, a população não vai ver que a gente está trabalhando. Em contraponto disso é com relação às sessões da Câmara. Eu ouço muitas críticas de pessoas que não conhecem como que é uma sessão da Câmara e não visitam a Câmara para saber. E nunca foram à Câmara. Nunca foram. A postura do seu vereador, né? Então, eu acho interessante a gente exemplificar para que o telespectador possa entender. Por exemplo, nós somos a única Câmara, Chico, aqui na região metropolitana, que ela tem 2 sessões na semana, enquanto as outras têm uma por semana. Se não me engano, São Vicente é só as quintas-feiras, né, Bozelli? Só as quintas-feiras. Só as quintas. Em Santos, é segunda e quinta, a partir das 18 horas. Nós batemos também o recorde de audiências públicas que foram promovidas no ano passado, através das comissões, através da participação dos vereadores. Nós também batemos o recorde de visitação de escolas que vieram conhecer o Parlamento Santista, né? Conhecer como que funciona o Parlamento, a mesa diretora, as galerias, né? A sala do presidente da Câmara, que é do vereador Saranacai hoje, que está no segundo biênio, no segundo ano desse biênio, conhecer os gabinetes, isso é interessante. Claro. A pergunta dos alunos, né? Com relação às dúvidas que eles têm com relação ao Parlamento, a uma Câmara. Então, por mais que nós tenhamos um ano, que estejamos num ano muito curto, né, em termos dos eventos, Carnaval em março, tem a Copa no metade do ano e depois da eleição, eu acredito que não vai prejudicar os principais projetos que estejam... A eleição não pode de alguma maneira dificultar um natural, pouco. Chico, é a primeira vez que meu primeiro mandato e é o primeiro ano que eu estou enfrentando aí um ano eleitoral que nós vamos ter. Acredito que o trabalho após as convenções que vão oficializar os candidatos vai dar uma certa diminuída com relação aos trabalhos. Por conta da campanha, que é natural. É natural, acredito. Mas isso não vai atrapalhar a discussão de assuntos importantes para a nossa cidade. E é aí que o diferencial tem que existir através da população. A galeria cheia, Chico, a postura dos vereadores a TV legislativa, a TV legislativa, a internet, entendeu? Sim. Através do site dos vereadores, é fundamental. E, muito rapidamente, Chico, o vereador, eu sei que não é diferente com o Bozelinha, é o mais cobrado, porque o vereador está no bairro, o vereador está no restaurante, o vereador está no supermercado, o vereador está em todos os lugares. Verdade. E a gente tem que dar esse retorno. E muitas vezes eu dou o retorno, eu explico e faço um convite. Quer assistir uma sessão da Câmara? Sabe que eu nunca fui, Douglas? Então venha, eu vou apresentar para você os vereadores, você vai conhecer a estrutura. E a maioria das pessoas acabam indo. É uma boa estrutura. Hoje a Câmara tem uma sede própria, as condições são muito boas, muito confortável, as galerias na Câmara Municipal de Santos, enfim. E como dizia o saudoso governador Montoro, ninguém mora no Estado ou na União, são figuras abstratas. Figuras jurídicas abstratas, as pessoas moram nos municípios. Onde estão os vereadores, o prefeito? Exatamente. E que tem que ser cobrados mesmo, afinal foram eleitos para isso. Vereador Bozello, o que a população vicentina pode esperar da Câmara de São Vicente agora, neste segundo ano da legislatura? Olha, Chico, é importante destacar que o trabalho do parlamentar ele não pode ser resumido exclusivamente ao plenário. Sim. Eu acho que as discussões, a apresentação dos projetos, enfim, as indicações, os requerimentos, eles são fundamentais, mas eu acredito que, tanto que na Câmara Federal, um pior índice com relação a que a população apresenta com relação aos deputados no seu aproveitamento. Isso é pesquisa estatística. E lá tem sessão quase que todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Então, assim, é importante, o vereador colocou aqui uma situação que o vereador ele é o agente político mais cobrado.
né? Não tenha dúvida nenhuma disso, porque, e talvez o que tenha menos condição de resolver os problemas, às vezes de ordem da Presidente da República, às vezes você é cobrado na rua, olha, você tem que resolver uma questão que é relacionada à decisão da Presidente ou do governador do Estado e a população cobra aquele agente político mais próximo, e mais acessível, também, que somos nós vereadores, e é importante o vereador ser fiscalizado. Ele colocou a questão do gabinete itinerante, isso é fundamental, o vereador ele no recesso ele não tem que parar de trabalhar, isso não existe. Talvez o plenário, a discussão, o dia da sessão, ele não seja aberto porque você está no período de recesso, mas o gabinete está funcionando normalmente. Nós lá em São Vicente também criamos um projeto importante que tem dado um resultado fundamental, inclusive nós estamos aqui na TV Santa Cecília, de aproveitar o seu espaço para fazer aqui a divulgação nas quartas-feiras e sábados às 15h30 da tarde com o programa Cidadão Mais, que é o projeto que nós desenvolvemos lá em São Vicente de levar o nosso gabinete aos bairros para fazer a plenária e discutir os problemas com a população. Então nós já percorremos diversos bairros do município para entender, né, e dirimir esses conflitos que existem entre a população e o poder legislativo e executivo e fazer os encaminhamentos e cobrar das autoridades e dos agentes políticos competentes. E na televisão a gente consegue mostrar também o resultado de todo esse trabalho que tem sido realizado. Então isso tem surtido um efeito importante, porque às vezes o problema de uma poda de árvore são problemas simples, né? A limpeza de um bueiro, a limpeza de um canal, quer dizer, a substituição de um semáforo, quer dizer, são questões que às vezes o povo, né, não tem a condição, o tempo de ir à Câmara Municipal para cobrar o seu representante, mas com o trabalho de você levar o seu gabinete aos bairros, você vai ter essa condição de discutir e ouvir a população da melhor forma e fazer o encaminhamento. E essas questões mais simples que você se referiu, vereador, são muito importantes para o munícipe. Porque às vezes é uma poda de árvore, mas a poda de árvore para aquele munícipe, naquela rua, é a coisa mais importante. É o dia a dia, né? É o dia a dia, o semáforo quebrado, o buraco, enfim. São coisas do cotidiano, aparentemente sem grande importância, sem grande relevância para os grandes temas do município, mas para o cidadão são muito importantes. Muito bem, Douglas, nós teríamos muito mais a conversar, você sabe, mas nós somos limitados pelo tempo, já acabou. Eu queria reservar aí um tempinho para as suas despedidas e considerações finais. Obrigado pela presença. Eu quero agradecer, e assim como o Bozelinha também fez o merchandising no programa dele, eu quero até dar uma satisfação ao público telespectador. Eu ia fazer aqui o Hora Geral. Não, eu nunca fiz isso em outro programa. Em outro programa. Então vamos ter a primazia. Quero te agradecer. Eu retornei à TV em agosto, né? Eu sempre trabalhei em rádio e TV, porque houve uma cobrança, Bozelinha, até da população. E aí, se elegeu vereador, saiu da TV? Que esse é o meu trabalho, ou seja, eu sou jornalista, eu sou radialista. Então fiz um programa, vim conversar aqui com o Marcelo. Marcelo, pode ser um horário cedinho, das 7 às 8? Não sei se tem espaço, que a nossa grade é muito... Consegui das 7 às 8, para que eu tenha o resto do dia à disposição do meu mandato e ao lado da população na cidade de Santos. Então, Hora Geral, a partir das 7 da manhã, antes do Jornal em Foque. Tanto é que eu chego mais cedo do que o Chico. 6h30 já estou por aqui. Obrigado, Douglas. Obrigado, Chico. Um abraço para você, obrigado, um abraço aos telespectadores. O Douglas Gonçalves, apresentador do Hora Geral, que antecede o Jornal em Foque, vereador da Câmara Municipal de Santos. Pozella, muito obrigado pela sua presença aqui no Jornal em Foque. Obrigado você, Chico, agradecer a companhia do vereador Douglas. Para a gente é sempre um prazer, uma satisfação trocar experiência com pessoas capacitadas. Eu acho que isso é fundamental. E quantos mais políticos, né, dedicados na Baixada Santista, é melhor porque só a população tem a ganhar. E aí fica aqui o nosso compromisso, né, com toda a população da cidade de São Vicente e, quem sabe, futuramente, de toda a Baixada Santista e do Estado de São Paulo, para cuidar dos interesses e melhorar a qualidade de vida das pessoas. Muito bem, este é o vereador Júnior Bozella, do PSDB de São Vicente, a quem agradeço muito a presença, assim como o vereador Douglas Gonçalves, vereador de Santos, do DEM Democratas. Agradeço a ambos, a Paula, a toda a equipe, e especialmente a você, telespectador, pela atenção, pela audiência, pelo carinho. Amanhã estaremos de volta a partir de 8h05, logo após o Hora Geral, em mais uma edição do Jornal em Foque. Mais uma vez, muito obrigado e até amanhã. Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. Boc News, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.